estão ali em Atos 15, 23. E eles escreveram cartas a eles da seguinte maneira: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, para os outros irmãos que estavam entre os gentios na Antioquia, Síria e Sicília. No entanto, as versões modernas dizem apóstolos, anciãos, vírgula, seus irmãos. Esta, portanto, é uma distorção intencional, a fim de endossar a filosofia de Roma. Sim. Foi Tertuliano que começou com isso. E agora temos Cipriano. Ele elevou os clérigos à posição de sacerdotes. É um após o outro, não? Cipriano alegou que o bispo era um sacerdote sacrificial. Tanto judeus como gentios eram familiarizados com a ideia de sacerdotes e sacrifícios, mas Cipriano foi o primeiro a relacionar essa nova religião, o cristianismo, com as outras religiões desta forma. Basicamente, o que ele fez foi neutralizar o sacrifício de Jesus Cristo. Sim. Ele o transformou mais uma vez em um tipo. A doutrina do início do cristianismo, na qual todos os crentes eram sacerdotes, foi deixada de lado, quase no esquecimento. Em Cipriano, encontramos a semente da divisão do sacramento em dois. Ou seja, eles te davam apenas a hoste e não o vinho. A Reforma Protestante considerava isso um grande problema. Primeiramente, na Eucaristia, o sacrifício de ação de graças, e a missa, um novo desenvolvimento. Com isso, o bispo tornava-se um sacerdote sacrificial através de um sacrifício sem sangue, que para eles era um sacrifício real. Foi assim que começou. E uma vez que tinha-se o fundamento, você agora poderia mandar, uma vez que era superior ao resto. Sim, acima do resto. Vamos agora ver a origem da guarda do domingo ao longo da história. Já dissemos aqui muitas vezes, a marca da besta só pode ser definida pela própria besta. Correto. E os critérios estabelecidos para bestas são tais que se encaixam somente na Igreja Católica Romana, 100%. de acordo com todos os reformadores, sem exceção. Sim, e é isso que a Bíblia ensina. Correto? E até mesmo os primeiros proponentes dessa ideia foram martirizados. Sim. Mas não vamos tão fundo assim. Portanto, essa história é antiga. E a Igreja Católica Romana, como sendo a besta, alega que a mudança do sábado para o domingo é a marca de seu poder eclesiástico. Sim, e nós temos que olhar para a história para ver se isso era assim desde o começo. Correto? Por acaso os cristãos foram facilmente do verdadeiro sábado para o domingo? Precisamos saber disso. Justin Martyr e outros como ele encontraram terreno comum entre o cristianismo e o mitraísmo. O mitraísmo era o culto ao deus Sol dos persas. Entre a elite dos líderes de Roma, ele tornou-se a preferência, especialmente pela maneira como foi construído. Como Mitra, a organização dos grupos era administrada de maneira a adequar-se a seus propósitos. E importada da Pérsia, começou a ter suas raízes em Roma no 1º século depois de Cristo. A partir do 2º século, já florescia. É interessante que no início do cristianismo, houve uma mudança em Roma, em que transferiram a adoração de um deus para outro deus, de maneira que o deus Sol tornou-se proeminente nos 2 primeiros séculos. Sim, e é importante também notar que Roma, da qual eles estão falando, o mundo romano nessa época ainda era pagão. Se trata de Roma pagã, dos imperadores e da elite. Sua popularidade em Roma era tão antiga quanto a do próprio cristianismo, já que o próprio Nero passou a adotá-la. 2 séculos antes de Constantino, o imperador Adriano
de 117 a 38, também se identificava com o Sol, como mostra suas moedas. Na verdade, muitas de nossas práticas atuais vêm do mitraísmo. Em 25 de dezembro, comemorava-se o nascimento de Mitra, e o primeiro dia da semana, dedicado ao Sol, era o seu dia santo, em oposição ao sábado judeu. Perceba que isso é história pura. Foi necessário transferir a ênfase da crucificação para a ressurreição, que era sempre celebrada no domingo. E, de acordo com Frank Yost, essa mudança ocorreu com o Papa Sisto I, de 115 a 25, que foi o bispo ou papa da cidade capital. Portanto, podemos ver que estes bispos ainda não eram chamados de papa, mas eles estavam tentando ganhar status ao alinharem-se à hierarquia romana. Sim. Vamos continuar a estudar a história. Essa, porém, não era uma celebração semanal, ocorrida sempre após o sábado, como era antigamente e como é hoje. Não, ela era anual. Perceba que a mudança aconteceu com o sábado anual. Ou melhor, um domingo anual. E se trouxermos isso aos dias modernos? Nós também, por acaso, não estamos vendo isso acontecer de novo? É claro, eles não estão falando sobre domingos anuais? Sim, pela Terra. Sim, e a ideia é tornar cada vez mais frequente. Sim. Veja a lei da Polônia, por exemplo. No começo era apenas uma vez por mês, depois duas por mês, depois toda semana. Sim, e no fim deste ano agora, eu não lembro exatamente quando, mas fizemos um episódio sobre isso. Terá que ser todos os domingos. Todo domingo. Se trata da mesma estratégia utilizada naquela época. É interessante. Existe até uma expressão que diz a história se repete. Sim. Eu uma vez tive um gato e um cachorro. E o gato sempre dormia em cima do cachorro. Sim, Mas quando o cachorro envelheceu, ficou velho, com dores e não gostava mais do gato dormindo sobre ele. Então, quando o gato se aproximava, o cachorro... Rar. O gato, então, ia bem devagar. Uma pata, outra pata. Finalmente, ela já estava em cima do cachorro. É assim É assim funciona. que as coisas funcionam. A guarda do domingo semanalmente surgiu a partir dessa prática. Anthony Wilhelm, um escritor católico moderno, coloca desta maneira: cada domingo é uma pequena Páscoa. Então, o domingo anual tornou-se um domingo semanal. Mas como aconteceu? No segundo século, os pagãos romanos mudaram seu calendário semanal de 7 dias. Eles não mudaram o número dos dias, mas mudaram a sua ordem. Até aquele ponto, a sua tradicional divindade solar, que era Apolo, não havia se tornado ainda o chefe dos deuses. Júpiter ainda era o principal deus. Consequentemente, o segundo dia da semana era dedicado ao Sol. O primeiro dia era o dia de Saturno, uma vez que eles adoravam a Saturno. Mas agora, por causa do mitraísmo, o Deus Sol se tornou muito mais importante. Então, numa reforma drástica do calendário, os romanos colocaram o dia do Sol na primeira posição, chamando-o de Dia do Sol. E foi assim que o Dia do Sol veio à existência, com um nome que retém até os dias de hoje. Lembre-se, era um dia pagão. Sim, e é por isso que eu só quero deixar as coisas claras aqui. Quando eles falam aqui que o primeiro dia era o Saturday, o dia de Saturno, isso é na semana romana. Não confunda com a semana bíblica. Não confunda com o sábado bíblico. Isso é história pagã. Então, o domingo, o dia do sol, tornou-se um dia romano de importante significado. Figuras nos muros de Pompeia e Herculano
enterrados e preservados pela lava e poeira vulcânica do Vesúvio em 79 depois de Cristo, mostra claramente o dia do Sol como o segundo dia do calendário. Isso é história. Sim. É muito interessante. E foi assim que o domingo chegou ao mundo pagão. Uhum. Então, pouco tempo depois, vários santuários de Mitra, o Deus Sol, mostram o domingo como sendo o primeiro dia da semana. E isso mostra a mudança. Sim, então eles deslocaram. O que eles fizeram é que eles pegaram o calendário pagão deles, agora uma semana, que agora era igual à semana bíblica. Mas eles celebravam o primeiro dia, e não o sétimo, como na Bíblia. Sim, era um hábito dos pagãos. Esta semana, no calendário semanal dos romanos, poderia ser usada para unir os pagãos e os cristãos, uma vez que a celebração de ambas ocorria no primeiro dia. Os mitraítas guardavam cada domingo, e os cristãos romanos, é importante frisar que eram os cristãos romanos, veremos por que mais tarde, celebravam a Páscoa neste domingo uma vez por ano. Em breve, alguns eventos fariam com que eles fizessem um ajuste ainda mais drástico. E é sobre isso que falaremos agora. Em 135 depois de Cristo, com a conclusão daquela guerra, a Segunda Revolta Judaica, na qual muitos romanos pereceram, o furioso imperador Adriano promulgou um decreto que criminalizava a adoração judaica, em especial a guarda do sábado. Você vê? Quando os judeus reconstruíram Jerusalém, depois da destruição ocorrida no ano 70 depois de Cristo, eles estavam em constante conflito em relação a Roma. E na revolta, eles mataram muitos romanos, o que deixou o imperador Adriano furioso. Ele decidiu, então, erradicar o judaísmo da face do planeta. Da face da terra, sim. E ele, então, enviou seus soldados e eles destruíram Jerusalém completamente. Uma destruição ainda maior do que a do ano 70. Ele criminalizou a religião judaica. Ele basicamente eliminou o judaísmo. Ele os espalhou e proibiu a sua adoração, o que incluía o sábado. Sim. Portanto, foi feito um édito contra o sábado. Ninguém podia guardá-lo. O que era um problema para os primeiros cristãos. Sim. O que fazer agora, pois eles guardavam o sábado? Eles comemoravam a Páscoa anualmente em Roma. Mas agora, eles tinham que encarar a força do Estado. Criou-se, portanto, uma pressão muito grande a guardarem o domingo. Sim, porque do contrário você seria perseguido. O bispo de Roma, portanto, que queria manter a sua posição de influência, teve uma ideia. Ora, por que não mudamos para o domingo? Afinal, celebramos um domingo anual. Vamos celebrar a ressurreição e dizer ao imperador que acatamos o dia do sol, o venerável dia do sol. Em Roma, portanto, houve essa mudança, e mais tarde, em Alexandria, acabaram mudando também. Mas o resto do mundo cristão continuou guardando o sábado. Sim, eles se mantiveram firmes. A guardar o sétimo dia. Esta foi a primeira lei anti-sábado que a igreja teve que enfrentar. Naquele tempo, os crentes geralmente ainda observavam o sétimo dia de acordo com um dos 10 mandamentos, ou seja, o quarto. Mas, ao invés de resistirem ao teste, o Papa tomou uma medida radical. Ele mudou o dia de adoração para o dia do sol ao estender as celebrações da Páscoa de frequência semanal. Foi assim que aconteceu. E desde então, essa guerra tem sido travada. Sim. Sabemos que a igreja no leste guardava o sábado. Sabemos que os tomazitas, até a época dos jesuítas, depois da reforma, ainda guardavam o sétimo dia da semana. E onde que eles estavam? Estavam na Índia, pois, de acordo com eles,
o apóstolo Tomé, levou o evangelho até eles guardavam o sábado. Mas havia outros grupos ainda. Os valdenses guardavam o sábado, bem na Idade Média. Os albigenses também guardavam o sábado, em meio à Idade das Trevas. E há evidências de que os 3 inimigos do Papa, Érulos, visigodos e ostrogodos, também guardavam o sábado, apesar de não termos essa história. Pois após a sua destruição, restou apenas a versão da Igreja Católica. Portanto, foi assim que começou a guarda do primeiro dia da semana em Roma. É sem dúvida que a precedência e a racionalização tiveram um papel importante. O Estado já havia mostrado a sua habilidade de mudar o calendário semanal. Se os pagãos romanos poderiam mudar o dia do sol do segundo dia para o primeiro, então com certeza os cristãos romanos poderiam mudar o dia do Senhor do sétimo para o primeiro. Era a solução dos problemas. O fim da perseguição do Estado. Desta maneira, a vontade do Papa, e não das Escrituras, tornou-se a base principal para determinar aquilo que os fiéis deveriam crer. Portanto, apenas um século depois da crucificação, os pontífices apostataram. Abandonaram a ideia de que a Bíblia era a autoridade suprema da fé e da doutrina. Mas é claro que alguns crentes em Roma não podiam aceitar que uma mudança tão drástica acontecesse apenas porque a liderança religiosa queria. Portanto, para justificar teologicamente a adoração no dia do sol, os cristãos apelaram para a semana da criação de Deus. Que interessante. E agora eles justificam. Racionalizar. Tentam racionalizar. Uma vez que a criação da luz no primeiro dia parecia ser a justificativa perfeita para a observação do dia do sol. Acontece que isso é ridículo, pois não havia sol no primeiro dia. Ele foi criado apenas no quarto. Mas enfim, foi apenas para justificar. Martin, será que há argumentos semelhantes hoje? Sim, 100%. São argumentos que parecem estar guardados há muito tempo. Trazidos de quase 2000 anos atrás. E eles querem que você engula isso. Engula. Aceite. Pense como nós. Maravilhe-se após nós. E então, a decisão final de se tornar o domingo como dia sagrado regular foi quando Telésforos encabeçou a igreja em Roma. Ele morreu 1 ano após o Édito de Adriano. Seu sucessor foi Higino, de 136 a 49. Tudo havia mudado já nos primeiros 100 anos. João, o último dos 12, tinha acabado de morrer e isso já estava aconteceu. Continuemos a nossa saga histórica. O novo dia de adoração foi firmemente defendido no tempo de Pio I, de 140 a 155 depois de Cristo. Sabe, Martin, eu não gosto da conotação moderna antes da Era Comum e depois da Era Comum. Vamos ficar com a antiga e fazer de Jesus o centro. Em sua apologia, Justin Martyr, um contemporâneo de Pio I, deu a primeira justificativa à observância do domingo. E o que foi que ele escreveu? O domingo, o dia do sol, é o dia no qual todos nós nos congregamos, porque foi o primeiro dia no qual Deus, tendo promovido uma mudança nas trevas e na matéria, criou o mundo. E foi no mesmo dia que Jesus, o nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Tem alguma coisa bíblica aí? Não. É um argumento usado hoje em dia? 100%. E A segunda parte, pelo menos. também é importante notar que Justino Mártir era um cristão. Ele deveria ser um verdadeiro cristão. Mas será que Deus disse, descanse no primeiro dia, porque eu criei a luz no primeiro dia? Ou ele descansou no sétimo dia? Ele descansou no 7º dia. É isso mesmo. A sua apologia foi direcionada ao imperador Antonino Pio, que governou entre 150 depois de Cristo. Ele escreveu o dia do sol, ao invés do termo usado no Novo Testamento, o primeiro dia da semana. Isto, é claro, foi intencional. Ele escreveu assim para causar uma boa impressão ao imperador em relação aos cristãos.
Portanto, essa bajulação ao Estado já ocorria naquela época. Você não disse no episódio passado que bajulação faz parte da coerção? Sim, e foi Jesus que disse: dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Meu reino não é deste mundo. Portanto, esta foi a transigência que levou à Idade das Trevas. E você acha que nós vamos ter esse mesmo tipo de meio termo agora no fim dos tempos? É claro que sim. E, de acordo com esse historiador, Justin Martin estava perdendo seu tempo, pois foi martirizado mesmo assim. Justin Martyr foi, na verdade, um nacionalista com tendências secretistas. Justin compartilhava do antissemitismo de seus compatriotas. Ele argumenta em seu diálogo a Trifo que a observância do sábado era uma ordenança mosaica temporal, ordenada por Deus exclusivamente aos judeus, como uma marca para diferenciá-los para a punição que eles tanto merecem por causa de suas infidelidades. O autor aqui complementa: que homem ignorante. E é verdade, ele está sendo ignorante aqui. E ouvimos esses mesmos sentimentos atualmente. Sim, mas sabe o que é interessante, Martin? Ele disse aqui que era uma punição para os judeus e que o sábado era para os judeus. Mas havia judeus na semana da criação? Não. Não, E Abraão também não era judeu? não. Aliás, você sabia que a palavra judeu não aparece na Bíblia? Ela foi apenas traduzida desta maneira. O termo correto é judio. É. Esta declaração, portanto, é bem interessante. Você sabe quem mais disse que o sábado e muitas das outras leis foram dados somente por causa da desobediência dos judeus? O Corão? O Corão diz a mesma coisa. Ou seja, ignore o sábado de Deus. Ignore as leis de saúde de Deus, uma vez que o Corão também diz que todas aquelas leis, com exceção do porco, foram dadas aos judeus apenas por causa de sua desobediência, assim como o sábado. Então, na verdade, é uma punição. Este, portanto, é um argumento muito velho, que originou-se com os pais da igreja. Então, é dito que Deus disse: você deve fazer do sábado um deleite. E eles fazem como se fosse uma punição. Ótimo ponto. Isto é típico de toda uma teologia que durou séculos, uma iniciativa cristã de se separar dos judeus e de tratá-los com desprezo. Costumes judeus característicos como circuncisão e a guarda do sábado foram proclamados como sinais da depravação judaica. Ora, mas elas não foram ordenadas por Deus? E, na verdade, elas apontavam na direção de Cristo. É isso mesmo. E agora a coisa começa a ficar muito interessante, pois chegamos neste ponto em que este bloco de poder começa agora a mostrar a sua força. Ele ainda não tem poder secular. Não, ainda estava somente no campo religioso. Ainda é um poder religioso, porém exerce influência no Estado. No Conselho de Laodiceia, entre 343 e 381, o catolicismo procurou eliminar a observância do sétimo dia completamente. Eles precisaram de 300 anos para se livrar do sábado. Não é interessante? Correto. Este esforço é uma prova de que, até mesmo naquele tempo, havia cristãos que persistiam em observar o sétimo dia. E isso é verdade, Martin, pois por que eles iam fazer uma lei tão forte se não havia ninguém guardando o sábado? É. Se todo mundo tivesse obedecendo a isso já no segundo século, eles não teriam que ter esses concílios 200 anos depois. Exatamente. Mas o que é interessante é que o decreto é contra o sábado. Martin,
Será que coisas parecidas estão ocorrendo no dia de hoje? Sim, Estão dando preferência a um dia? com certeza. E eles causariam agitação caso não houvesse oposição? Exatamente. Não, não estaria. Não teria porquê. Em 135 depois de Cristo, o Papa intencionalmente separou a sua igreja dos judeus, não somente dos judeus, mas da Oliveira de Israel. Ou seja, ele disse: não temos nada a ver com a história dos judeus. É como pegar uma tesoura e cortar fora o Antigo Testamento. E ainda justificar isso com o Antigo Testamento? É É impressionante. mesmo. Desta maneira, o pontificado tornou-se o anticristo. O papado e seu sistema abdicaram os direitos da aliança de Yahvé e Israel, anunciadas a Abraão, que foi o originador das bênçãos, aquele em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas e cumpridas no Messias, que é o Criador e Senhor do sábado. Este é o clímax da catástrofe, de como tudo isso se desenrolou. E o fato de que tudo aconteceu assim como o meu gato montava no meu cachorro, devagarinho, passo a passo, isso revela que havia uma guerra. E é interessante o que você mencionou antes, que atualmente nós vemos a mesma coisa acontecendo com um dia. E seria uma coincidência que esse dia é o mesmo dia, o primeiro dia da semana? Que eles vagarosamente estão... E como que foi? Ele foi progredindo até que se tornou lei. E precisamos estudar essa lei muito cautelosamente para vermos aonde ela vai dar. Vamos analisar o Concílio de Laodiceia. Ainda que seja decisiva esta evidência, não é a mais forte que temos a oferecer. Historiadores de todas as épocas, todas as crenças, fizeram muitas menções à ação do Concílio de Laodiceia, que aconteceu em 364 d.C. McClintock e Strong fizeram as seguintes afirmações. Crisóstomo, em 360 d.C., concluiu uma de suas homilias dispensando sua audiência de suas respectivas e ordinárias ocupações. O Conselho de Laodiceia, em 364 d.C., intimou que os cristãos descansassem no dia do Senhor. Isso descrevendo de uma maneira amena. Em referência à influência das decisões daquele conselho, ele diz: 60 cânons foram publicados, que foram todos aceitos pelas demais igrejas. Em sua sinopse, ele diz: o cânon 29 proíbe que os cristãos observem o sábado judaico. Aqui, pela primeira vez, estão usando esse termo sábado judeu em todos os seus documentos oficiais. E é interessante para mim, Martin, que tenham proibido cristãos e não judeus a guardarem Sim. o sábado. Veremos que essa teologia se desenvolverá baseada em dois grupos. Vamos ver no que vai dar. Nestas duas declarações temos toda a verdade, que o concílio forçou a observância do primeiro dia e que proibiu a observância do sábado. É importante enfatizar que esse concílio aconteceu em menos de meio século, a partir do Édito de Constantino, que estabelecia a observância do venerável Dia do Sol como dia de descanso. Ele promulgou um decreto de descanso dominical. Correto. Mas no Concílio de Laodiceia, a Igreja Católica expandiu o decreto, adicionando uma lei anti-sábado. Será que vai acontecer a mesma coisa de novo? Nós temos visto esse dia de descanso, nós já mostramos várias vezes. Sim. Esta aliança europeia pelo dia de descanso, todo mundo. Muito bem. Como vimos no primeiro vídeo, foi dito que este anticristo que haverá de vir, é claro, ignorando o que já está aí, né? Forçaria todos a guardarem o sétimo dia. É. Mas os cristãos não percebem que, ao aderirem a essa ideia, é que, de acordo com essa teologia, os cristãos já teriam sido arrebatados. Ou seja, não afetaria os cristãos. Não, porque eles terão sido arrebatados. Supostamente arrebatados.